Gosto de lá, onde o rio se parece com o mar, onde o sol renasce mais quente a cada manhã. Gosto de lá, meu Brasil, dessa gente de lá, onde o dia adormece na prece de um pescador, onde o luar ilumina a floresta e a passarada tem gosto de festa. Tucunarés, tambaquis, açaís, guaranás. Por mais distante desse lugar, meu coração sempre quer voltar pra te querer tantos dias bons. Mesmo vivendo estes dias maus, Deus te abençoe e te guarde, morada do sol. Gosto de lá, onde o rio se parece com o mar, onde o sol renasce mais quente a cada manhã. Gosto de lá, meu Brasil, dessa gente de lá, onde o dia adormece prece de um pescador, onde o luar ilumina a floresta e a passarada tem gosto de festa. Tucunarés, tambaquis, açaís, guaranás. Por mais distante que eu possa estar, meu coração sempre quer voltar pra te querer tantos dias bons. Mesmo vivendo estes dias maus, Deus te abençoe e te guarde, morada do sol. Manaus. Amém. A palavra do Caio, ele trouxe uma luz para nós sobre aqueles que por tentarem fugir da luz que é Jesus, Jesus acaba se ocultando, e daqueles por procurarem a luz, não há como Deus se ocultar de nós. Como a própria palavra de Deus já é a Bíblia revelada, e a Bíblia interpreta a Bíblia, nada mais nada menos, hoje Deus falou poderosamente numa interpretação divina, através do grande homem, profeta de Deus, reverendo Caio Fábio, onde nos trouxe uma luz abrilhantando e dizendo ao nosso coração, através da Bíblia, que temos que deixar a crendice de lado, deixar o fariseísmo de lado e não abraçar somente o milagre, mas abraçar o dono do milagre, que é Jesus. O dogmático, fique para trás, fique para fora, porque Jesus, ele sim, é a solução. Olha, a mensagem, como sempre, é maravilhosa, porque coloca Jesus como centro de tudo. É nele que tem que estar o nosso foco, e não em discussões teológicas, em questiúnculas
bíblicas, mas em Jesus, nosso fundamento maior. A mensagem hoje que eu entendi é porque nós precisamos, a cada dia que passamos, ser humildes e entender menos e praticar a única coisa mais importante, que é a palavra chamada amor, que é servirmos ao nosso próximo. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Meus queridos, vamos nos colocar de pé por um pouco e ler. Ler primeiro em Marcos. No capítulo 7, a partir do verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, que ficava fora do território de Israel. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. E agora, vamos abrir em João, no capítulo 12. E nós vamos ler do verso 32 em diante. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: não, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Podem se assentar. Olha só. De fato, hoje à noite eu vim preparado para falar num texto em 1 Coríntios, mas quando eu ia saindo de casa, os meus olhos se focaram aqui, lendo a palavra, no verso 36, que afirma: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. De fato, foi a palavra ocultar, ocultar-se, o verbo ocultar, que me chamou a atenção e me remeteu imediatamente para a antítese dele,
no Evangelho, que é essa narrativa de Marcos, que diz no verso 24 que Jesus queria, entrando numa casa, que ninguém o soubesse, uma casa fora dos termos, das fronteiras de Israel, mas não pôde ocultar-se. Então, existem aqueles dos quais ele se oculta e existem aqueles dos quais ele não pode ocultar-se. As simple as that. E é chocante. A questão é saber quem são essas pessoas e como elas se manifestam diante de Jesus. Porque nós estamos diante, de um lado, de uma multidão. Uma multidão que vem seguindo Jesus em Jerusalém, de João. E o que tinha acontecido antes? Ele havia chegado nas imediações da cidade, passara pela casa de Marta, Maria e Lázaro. De fato, João diz que ele se atrasou 4 dias, mas chegou onde chegou, a pedido e por insistência da família de Lázaro, que estava morrendo. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele ressuscita Lázaro, há uma euforia extraordinária. Isso faz com que multidões se alegrem com uma alegria inusitada. Um ser putrefato, morto de 4 dias, conhecido de todo o mundo, foi levantado meramente pela palavra, quando Jesus lhe disse: Lázaro, vem para fora. E ele saiu. Isso chocou a todos, para o bem e para o mal. Porque houve milhares que creram. E houve um grupo que se reuniu no Sinédrio de Jerusalém, formado de sacerdotes, sumos sacerdotes e fariseus, e convocaram uma reunião de emergência para decidir o que fazer, por uma razão simples. Eles diziam: agora não podemos mais negar. Não dá mais para arranjar uma desculpa. O cara estava podre, 4 dias morto. E o Dr. Gilmar e os que trabalham com medicina aqui sabem o significado de 4 dias de putrefação no corpo humano. O cara já se liquefez, virou água, o sangue salmoura, já. Estado de liquefação e inchaço e lesões irreversíveis de todos os níveis, né? Tecido nervoso, 4, 5, 6 minutos depois já não se recupera mais. O homem estava 4 dias podre, e as irmãs que o queriam bem disseram a Jesus: não manda tirar a pedra não, porque já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, diante desse fato, eles se reuniram e disseram: não dá mais para dizer que não tem um poder presente. Isto que ele fez é inegável. E aí o que a gente espera que um grupo religioso faça? Um grupo que diz que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, que não se deve fazer imagens de escultura, que não se deve tomar o nome de Deus em vão, que não se deve deixar de guardar a devoção e a consciência na presença de Deus, que se deve honrar pai, mãe, que se deve preservar vínculos de fidelidade ou não transgredir invadindo a propriedade privada, que não se deve falsificar a realidade testemunhando contra o próximo, que não se deve se apropriar indevidamente de nada, e trágica e horrivelmente que não se deve nem no coração desejar o que não é nosso. Essa era a confissão deles. Mas são eles mesmos que se reúnem e, ao invés de, na presença da realidade da ressurreição, renderem-se dizendo: não podemos negar o que ele fez,
E o que ele fez é, indubitavelmente, algo que sinaliza o Emanuel, a presença de Deus conosco. Era o que se esperaria de quem faz esse tipo de confissão de fé, de quem propala tais mandamentos e muitos outros. Era render-se, dizer, Deus chegou. Mas não, eles pensaram em como lhe tirariam a vida. Como é que a gente mata ele? As razões. Se o deixarmos, o mundo inteiro o seguirá. E o eixo do poder vai mudar. E os romanos vão olhar para cá e vão dizer: quem manda lá já não são os da dinastia de Herodes, já não é o sumo sacerdote, nem os membros do Sinédrio de Israel. Quem manda lá agora é um ser incontrolável, inadministrável e que tem poderes sobrenaturais e que propõe uma lógica absolutamente inversa ao pragmatismo da vida. E eles virão, porque eles não vão tolerar essa mudança do eixo do poder para algo tão flutuável, tão móvel, tão hebreu, tão aparentemente volátil, tão intangível, como a leveza do caminhar de Jesus. Nenhum Estado suporta isso. Eles virão e tomarão o poder. Então, se o poder mudar para esse lado que Jesus de Nazaré representa, com tudo que ele faz e com essa multidão que o aclama, os romanos virão, tomarão o poder deles, porque eles são o pessoal do paz e amor, mas nós dançamos. Então, para que a gente não perca o poder, vão matá-lo. Senão eles tomam o nosso lugar, por causa dele. Então não é nem ele nem nós, vamos matar ele, né? Entre ele e nós, ele que dança, né? Não lógico. Isso é a lógica deles. Nem que Lázaro tivesse ressuscitado de entre os mortos, nada mudaria. E aí, quando eles vão vendo que as multidões vão começando a falar a respeito do assunto, e mais do que isso, que começa a vir gente de todos os lugares, porque a situação foi péssima. Aconteceu provavelmente umas 2 semanas antes da festa da Páscoa. E todos os judeus de todo Israel vinham para o templo de Jerusalém, e a maioria chegava pelo menos uma semana antes, alguns 15 dias antes, para fazerem os ritos de purificação, porque eram filas e filas e hordas de peregrinos querendo entrar nos ritos purificatórios da religião, conforme a preparação para a Páscoa dos judeus. Então não podia ter havido pior momento para o Sinédrio de Israel, estava todo mundo lá. E aquilo foi se espalhando. E além disso, havia gente interessada nas coisas do Deus de Israel em outros lugares da terra também. E se diz em João 12 que, dentre tantos que eram de Israel, havia um grupo de gregos. E que vieram e chamaram a Filipe, e eles estavam lá das cercanias por causa do que tinha acontecido com Lázaro, porque, como eu disse, já havia romaria para Betânia, de gente de todos os lugares, para ver a Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. O pessoal queria sentir se o cheiro era de defunto ou de gente viva. E aí, no meio desse cenário, dessa ebuliência toda, aparecem esses gregos e dizem: Filipe, a gente quer falar com Jesus. Aí eles são levados a Jesus. O texto do Evangelho não diz o que acontece, mas uma tradição muito antiga da igreja diz que eles vinham de um lugar chamado Adessa, na Grécia, e que propunham que Jesus fosse para lá, porque já tinham sentido no ar que Jesus era completamente politicamente incorreto,
e que as forças que estavam montadas e que estavam arquitetadas e construídas e estabelecidas eram todas elas voltadas de maneira homicida contra Jesus, de modo que ele morreria mais cedo ou mais tarde. E a proposta deles é que ele siga com os gregos. Eles chegam e dizem: olha, aqui eles te oferecem morte, lá a gente te oferece glória. Aqui eles estão te oferecendo risco, lá a gente te oferece dança. Aqui eles estão te recebendo como marginal, lá tu vai ser superior aos sábios. Então vamos para a Grécia. Por isso que isso significou uma angústia para Jesus. Vocês percebam na leitura do texto aí em João, que Jesus dá uma gemida. Ele diz: chegou agora a hora de ser glorificado o Filho do Homem, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Aí olha para os discípulos, porque deve estar todo mundo empolgado: vamos lá, Senhor, vamos lá, para a Grécia, vamos para a Grécia, Senhor, vamos para a Grécia. Aí já manda essa assim de cara: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aquele que me serve, siga-me. E aonde eu estou, aí estará também o meu servo. Porque estou eu angustiado? Porque está aflita a minha alma? Ele pergunta. É um momento de angústia, de decisão, de outra vez desobedecer à lógica da sobrevivência e fazer a escolha inversa, que é horrível. Aí ele vira-se para os céus e diz: Pai, glorifica o teu nome. E se diz no Evangelho que se ouve uma voz que vem do céu que diz: eu o glorifiquei, já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. E aí a multidão ouve a voz. Aí começa uma discussão, o pessoal naturalista e o pessoal sobrenaturalista entra em choque na multidão. Os naturalistas disseram: foi um trovão. E os sobrenaturalistas disseram: foi um anjo. Aí Jesus disse, não disse foi um trovão, nem disse foi um anjo, não disse nada, apenas disse: não foi por mim que veio essa voz, mas para vós outros. Seja o que for, por trovão ou por anjo, deu para entender? Creio. Aí ele sai com uma, que os deixa outra vez em suspenso. Ele lhes diz: quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todos a si mesmo. Aí o pessoal olha para ele e diz: que história é essa? Moisés nos diz na lei que quando vier o Cristo, o Messias, ele permanecerá para sempre. O que significa ser levantado? Eles sabiam que tinha a ver com uma execução. E quem é esse Filho do Homem? Porque tu não, né? Deve ser um outro, o senhor não. Chegar até aqui para morrer na praia. Acabar com essa história. Quem é esse outro Filho do Homem? Aí Jesus diz a eles estas palavras. E a seguir, oculta-se deles. E é acerca disso que eu queria que vocês prestassem atenção só por um pouco. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então, esse é o pessoal de quem Jesus se oculta.
É o pessoal para quem, se o milagre não for conveniente, a gente mata o milagre. Se a graça de Deus que se manifesta aparentemente no chão da terra diminui o nosso espaço, nosso poder, a gente a estrangula e a sufoca. Se uma oportunidade de poder, glória, não importando o preço, se manifeste, a gente troca o chamado, a convicção, o apelo essencial e visceral e vai, porque afinal, viver com mais conforto e longevidade, do ponto de vista humano, vai ser sempre melhor do que viver com menos conforto e de modo menos longevo. Esse pessoal que discute a mídia da voz e não o conteúdo da palavra, fica querendo saber se foi trovão ou se foi anjo, e passa a vida inteira discutindo um fenômeno. Cria-se a denominação do trovão, e em contrapartida a igreja do anjo. E vão gerando filhos e filhotes, trovões, trovãozinhos, CBs, pequenas tempestades, chuviscos. E aí a gente vai, todo mundo discutindo a mídia. Quem fala? Por quem vem a palavra? Quem é o representante? Qual o veículo? E Jesus simplesmente diz: eu não estou nem aí para o veículo, o trovão, o anjo, não foi para mim, eu não estou precisando saber disso, vocês entenderão. Eu sou o verbo. Eu sou a palavra eterna, foi por vocês que veio essa palavra. Esqueçam a mídia e ouçam o evangelho. O meio. Esqueçam o anjo é mídia, mensageiro, é office boy. Esqueçam o meio. Prestem atenção na voz, na palavra. Aí eles vêm não satisfeitos, ao ouvirem Jesus dizer que iria ser levantado da terra e que atrairia todos a ele, ao invés de se fixarem numa afirmação linda de atração universal sobre todos os homens, que é um grito de vitória, eles querem saber o significado de ser levantado. Não estão nem aí para os homens serem atraídos para eles. Eles querem saber o que quer dizer ser levantado. E também tem outra questão. Moisés nos disse na lei que quando Cristo viesse ficaria para sempre. Para sempre, para ele significava assim, sabe, uma infância assim de 400 anos, uma adolescência de mais 400, uma juventude, ou então o cara atingia o estado assim de 33, 34, 35 e ficava frisado. Para sempre, para eles era o retrato de Dorian Gray. Um Cristo assim, retrato de Dorian Gray. Para sempre, né? Chegou num estado que não tem ainda ruga, para o Cristo sem ruga. E vai ficar para sempre. Eles não podiam entender para sempre como para sempre. Como que é, como que permanece. Para sempre, para eles era linear. Moisés nos disse na lei que o Cristo ficaria para sempre. Como, pois, tu dizes, vai ser levantado? O que isso significa? Ou então, quem é esse filho do homem? Aí Jesus disse, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faça mais.
sem deixar de ser manso e humilde de coração. Aí vira-se para eles e simplesmente lhes diz isso. Ainda por um pouco, a luz está convosco. A gente fica pensando que nós somos He-Mans. Eu tenho a força, o do poder, como é que é o outro? Poder seja contigo. Eu tenho a luz. Mas esse tipo de gente não é luz. Essas pessoas são no máximo iluminadas, vocês entenderam? Elas recebem luz. A luz fica catando esse pessoal o tempo todo. O cara foge para lá. É igual quem marca um ponto num palco e o ator nunca fica no pedaço. Assim como o pessoal aqui da televisão até desistiram já dessa história comigo, né? Porque não tem pedaço. Eles é que andam atrás de mim, eu não estou nem pensando neles. Mas o fato é que a luz é que persegue essas pessoas, porque elas não são luz, elas são iluminadas, e toda vez que são iluminadas, elas fogem da luz, ao invés de se entregarem à luz, porque o início da iluminação traz consigo a projeção das sombras. E quem quer ter coragem de enxergar a própria sombra até ficar tão debaixo da luz que a sombra desapareça e apareça apenas o ser por inteiro? Deus ilumina, a gente tem chance disso todo dia, toda hora. A gente deixa passar o tempo todo. Você está aqui ouvindo e assume, domingo que vem tem mais, domingo que vem tem mais, outro domingo tem mais. A gente nunca sabe se tem mais, gente. Isso aqui pode ser o nosso último dia, nosso último encontro. O conselho de Deus em Cristo é aproveitar a hora. É hoje, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E tendo dito isto, ocultou-se deles. Agora vocês vejam o paradoxo. De um lado, esse pessoal que tem concílio, tem sinédrio, tem autoridade religiosa, teologia, tem cânone, tem dogma, tem direito canônico, tem leis, observâncias, doutrinas, tradições, servem a Deus, jactam-se de seu zelo, vivem para orar, para jejuar, mas diante de um ressuscitado, inegavelmente ressuscitado, por alguém que eles não queriam que fosse o ressuscitador, porque era inadministrável e incontrolável por qualquer cabresto humano, eles preferem matar tanto o ressuscitador, que é a ressurreição, quanto o ressuscitado, para não perder o poder. E além disso, existem esses outros, que são capazes de se interessar pelo milagre, pelo testemunho, pela história, pelo cara que foi objeto do sobrenatural, vão visitar, fazem romarias, querem pegar, querem tocar, querem todas as coisas. Se interessam em saber as mídias, os meios, se são próprios. Dão-se ao estudo dos fenômenos, das doutrinas, dos trovões e dos anjos. Quando ouvem uma afirmação maravilhosa, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, ao invés de se sentirem atraídos, sem querer saber o significado disso, querem discutir, todavia, o que é que significa ser levantado.
E não podem simplesmente crer, porque eles têm uma dúvida se o Messias fica ou não fica. Eles estão muito mais preocupados com a cronologia da proposta e do projeto e do pacotinho da religião do que com a possibilidade de estarem cara a cara com o Filho do Homem. Com a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E aí Jesus diz, não percam esse tempo. Eu estou aqui, ó. Estou aqui. Mas vocês querem ver como é que eu posso não estar? Tchau. E ocultou-se deles. Foi embora. Tchau. Bye. Enquanto isto, num outro dia, cansado, ele resolveu sair de Israel e ir para uma região considerada maligna pelos judeus, porque não só tinha sido a Fenícia, mas onde também se erigira a cidade de Tiro e Sidom. E ele vai para lá. Só que ele está cansado. E agora ele é que diz para os seus discípulos, eu não quero que ninguém saiba onde eu estou. Eu quero me ocultar. Aí aparece uma mulher que nunca foi a um templo. Se você disser, olha o Sinédrio, ela vai dizer, escuta, eu nunca fui apresentada a ele, como é o nome desse senhor mesmo, hein? Fariseu, ela não sabia o que era isso. Fariseu para ela era assim, tipo uma coisa, farinha no masculino, sabe? Fariseu. O farofa do Eliseu. Fariseu. Não sabia nada, de nada. Nunca tinha ouvido falar em coisa nenhuma. Abraão, para ela, era só um nome falado de maneira anasalada. Abraão. Isaac. É um nome Isaac, assim, Esquizaque. Jacó. Parece que já fala tudo de si, né? Jacó. Mas, não passa perto porque Jacó. Sabia de nada disso. Moisés, lei, Messias. De coisa nenhuma. Ela só sabia que amava. Era a única coisa que ela sabia, era o único dogma no qual ela cria, era no amor. Ela amava a sua filha. E a filha estava horrivelmente endemoniada. Aí ela ouve um rumor de que Jesus tinha atravessado a fronteira e tinha entrado na casa de alguém. E para completar, ela era uma mista mesmo, grega de origem sírio-fenícia, era uma mistura, vira-lata racial. Num tempo de etnicismos, nós é que somos os miscigenados brasileiros e achamos que é normal todo mundo se misturar com todo mundo, mas a história humana inteira matou a beça para não deixar a gente se misturar com gente, vocês entenderam? Mata-se até hoje. Então essa mulher que queria só no amor e que tinha uma filhinha que estava horrivelmente endemoninhada, desrespeita as etiquetas, passa o pessoal que tentou peitar, já imaginaram? Pedro tentando peitar a pobre da mulher. Não, minha senhora, não, minha senhora, não, o homem está dormindo, não pode. Segura, João, vem cá. Chama Tiago, os filhos do trovão, os Bonerges, né? Hein, seguram. Não pode. Aí Jesus está lá dentro. De repente ele começa a ouvir aquela gritaria lá fora. Já disse que não pode! Não vai lhe atender! Deus nos salve dos discípulos. Não tem nada pior nesse mundo que discípulo. O cara pensa que sabe, é uma desgraça. Já lhe falei, em nome de Jesus, está amarrado aqui fora. Quem está endemoniado é a senhora.
Será que está endemoniado que não se controla, senhor? Aí Jesus ouve a história e a mulher vai passando e arromba a porta e se mete para dentro da casa, vai lá dentro, fica cara a cara com aquele homem. Aí ela se prostra e o adora. Volta-se para ele e Jesus diz para ela: filha, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está fora da fronteira. Jesus também provocava demais, né? Ele provoca assim. Parece até que ele ia fazer diferente, mas ele diz: olha só a provocação, escuta bem essa. Filho, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher, que é a santa desaforada, devia ser Santa Maria dos Desaforos, da insegurabilidade, do enrascamento divino. Ela simplesmente vira para ele e diz: Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. Não estou fazendo competição genética, étnica, cultural. Não quero saber até onde a fronteira vai, nem onde ela para. Se eles acham que o direito é deles, que o direito seja deles, seja do que for. O que eu estou te dizendo é que a sobra, a migalha, o que cai, o que vaza, o que esparrama, os tasquinhos dessa mesa podem alimentar o mundo inteiro. E se eles são filhos, e eu estou aqui apenas na condição de um cachorrinho, de um vira-lata, de um aproveitador de chão de mesa, que assim seja. Porque eu sei que o que sobra daí cura o mundo inteiro. Aí Jesus leva aqueles sustos que ele também se permite, sabe? O que é legal, mas o tempo todo em Jesus é que ele provoca sabendo o que vai acontecer e se assusta sabendo com o que vai ouvir. Isso aqui é Deus homem, não é? Sabe e não sabe. Aí ele diz: ó, mulher, lá em Mateus 15, grande a tua fé, seja feita conforme tu queres. E olha o paradoxo. O pessoal tem sinédrio, o pessoal tem doutrina, o pessoal tem teologia, o pessoal tem templo, o pessoal vê milagre, o pessoal pega em milagre, o pessoal examina milagre, o pessoal estuda milagre, a fenomenologia dos meios da manifestação de Deus, escolhem suas muitas escolas, discutem, se doutrinam, sistematizam, dogmatizam, querem e dizem que são tão complicados assim porque eles querem saber como é que é a verruguinha, desculpem-me por favor, a verruguinha do saquinho da verdade. Esse é o pretexto deles. Mas Deus está ali na cara deles e eles estão querendo saber mais. Desses, Jesus se oculta. Agora, dessa que não sabe nada, sabendo tudo o que é necessário, que não sabe muitas coisas, mas sabe uma só coisa, que não pode discursar sobre Deus, mas reconhece Deus quando o encontra e se ajoelha, que não tem muitas palavras sobre a sabedoria e nem sobre a soberania de Deus, mas tem convicção profunda de que se há Deus, há soberania.
Não pode discursar sobre o amor de Deus, mas tem uma convicção: se há Deus, é amor. Não sabe nada sobre a história de Israel, mas sabe que se há Deus, cada história é tão importante quanto a história inteira de Israel. Não sabe nada sobre as promessas feitas aos patriarcas judaicos, mas sabe que não importando quais sejam as promessas, se Deus é Deus, migalhas de qualquer mesa divina alimentam o mundo inteiro. Não sabe por que Jesus foi enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e nem especula a esse respeito, nem discute se é justo. Simplesmente diz: eu sei, que eles fiquem com tudo, deixa só eu comer o que cachorrinho come, que para mim tá bom. Aqueles sabiam tudo e discutiam a luz e não criam na luz e não se faziam filhos da luz. Portanto, discutindo sobre a luz, vem Jesus se ocultar deles. Essa não sabia quase nada, mas cria na luz que recebia, e cria de todo o coração, e carregava na alma a ousadia que arromba portas, bota a cara para dentro dos aposentos de Deus, entra no santo dos santos com ousadia e intrepidez, porque sabe que na presença de Deus, todos nós podemos alcançar graça em ocasião oportuna. Essa é a palavra. Discerna quem é você. Alguns aqui, se forem chamados de cachorrinhos, vão sair ofendidos. Eu, cachorrinho? Eu, ainda tem uns que querem se categorizar, né? Um cara como eu tem que ser pelo menos um pitbull. Um bacezinho nunca, né? Até para ser cão ele quer escolher a raça. A mulher simplesmente disse: olha, de qualquer categoria canina serve. Só quero comer as migalhas. Mas há outros, muitos outros, que ficam por aí com discussões e mais discussões, examinando as materialidades e as evidências do sagrado e do divino. Para quem Jesus está cada dia mais oculto. E há aqueles que não sabem tanto ou que não sabem nada, mas que estão com o coração carregado de uma única consciência: se há Deus, Ele é amor. Por isso, o que sobra de qualquer sobra realiza toda a carência da terra, especialmente a minha. E Jesus disse: mulher, vai para a tua casa, a tua filha está liberta. E ela, chegando lá, encontrou-a livre. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Vamos dar as nossas mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, tu já nos lavaste pela tua palavra. Agora permite que no caminho lavemos os pés uns dos outros, ajudemo-nos mutuamente. Salva-nos das doenças de Jerusalém, das síndromes de Jerusalém, das doenças do sinédrio,
dos complexos dos fariseus, das meticulosidades dos fenomenologistas que discutem se é anjo ou se é trovão e esquecem-se da palavra. Salva-nos de desenvolvermos esse espírito que só é curioso, que só quer pegar no milagre, mas não quer experimentar o milagre em si. Sobretudo, salva-nos de nos tornarmos tão duros, que para mantermos um lugar, um poder, uma posição, um status, um troféu, uma propriedade, a gente seja capaz de matar o que Deus fez, só para não sair de cima. Por favor, salva-nos de nos tornarmos esses que são iluminados o tempo todo até que a luz foge deles e se oculta deles, porque eles nunca creem na luz e nunca se tornam filhos da luz. Dá-nos esse coração de mulher grega Ciro-Fenícia, para quem Deus não tem esconderijo, porque ela se esconde no esconderijo do Altíssimo. Ela que não sabe nem o salmo do esconderijo do Altíssimo, mas sabe se esconder no Altíssimo. Que não sabe orar, mas sabe arrombar portas na cara de Deus. Porque sabe que a verdadeira oração é o que é a voz do ser. Porque sabe que o grande dogma, o único, é amor. Porque Deus é amor, e se Deus é amor, não há nenhum outro dogma para além deste. E crê nas compaixões de Deus, e crê na fartura da graça, e crê na superabundância, nos exageros divinos, de tal modo que sabe que o que sobra de Israel alimenta o mundo, e sabe ainda mais que o próprio Israel nem come o que lhe é oferecido. Assim como a maioria dos crentes não come o que lhes é dado. Por favor, dá-nos esse coração de quem Deus não se oculta, e salva-nos do coração que persiste tanto contra a luz que acaba fazendo Jesus se ocultar de nós. Abre o nosso entendimento e ajuda-nos a decidir hoje de que natureza e de que espírito nós somos. Porque este é o apelo e esta é a verdade do Evangelho. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz, hoje e sempre. Fora e se revela um amigo. É tão gostoso sentir que a vida me espera. E a natureza reclama que o homem insiste em